dia. Hoje é dia 17 de março de 2025. São 6 horas e 1 minutos da manhã. Nós estamos com o nosso projeto de aprender um pouco sobre os arquétipos do tarô. E hoje nós estamos com o arquétipo de número 11, que é a força, o começo criativo, a nova energia. Nós, na sexta-feira, nós estávamos estudando sobre a roda da fortuna e hoje nós estamos com a força, número 11. Bom dia. Bom dia. Então, hoje a força, começo criativo, nova energia. É o que eu falei. Então, a força é o número 11, é a primeira carta da série decimal. É ela quem abre caminho das energias inconscientes. Observamos que é a única carta entre os arcanos maiores a mostrar essa particularidade. Seu nome se inscreve na extremidade esquerda da legenda. Enquanto à direita, 20 traços se acumulam como uma mola que permite a energia nova adquirir seu impulso. 20 como julgamento, que termina esse ciclo decimal. Lá, outra vez, vemos que a primeira e a 10ª carta do ciclo são intimamente ligadas. A força sendo em potencialidade tudo que o julgamento realiza, isto é, o emergir da nova consciência. A mensagem da força é bastante clara. Esse trabalho de consciência passa, em primeiro lugar, pela relação com as forças instintivas. Enquanto o mago, seu homólogo da primeira série, trabalhava da cintura para cima e exercia sua inteligência sobre a mesa, a força trabalha da cintura para baixo, permitindo aos ensinamentos das profundezas se comunicarem com as instâncias espirituais de seu ser. Diversos detalhes ligam ao arcano 1. Seu chapéu em forma de 8 ou de infinito é receptivo como o do mago, mas se abre para o alto e parece alado, com motivos que lembram a plumagem das águias presentes nos arcanos 3, 4 e 11. A inteligência da força está disposta a voar em direções ao cosmos. Ela se apoia sobre um pé visível, cujos 6 dedos correspondem ao mesmo tempo às 6 pontas vermelhas de seu chapéu, aos 6 dentes negros do animal e aos 6 dedos da mão do mago. Podemos ver aí a marca de uma força excepcional que lhe permite uma ancoragem sólida na Terra. Pode-se igualmente deduzir que ela tem sua fonte na beleza, o mais sublime dos prazeres. A unha do hálux, o primeiro artelho do dedo do pé, como do polegar, é pintada de vermelho. Lembremos-nos que a unha no corpo humano simboliza a eternidade, pois continua a crescer mesmo depois da morte. Essa vitalidade excepcional da força se manifesta na cor vermelha de suas unhas. A força é consciente dos pés à cabeça. Pode-se dizer que ela é a própria potência da consciência sob o seu aspecto da junção entre o alto e o baixo, a energia espiritual e a energia instintiva. Ao seu redor não se desenha nenhuma paisagem definida. Ela se apoia apenas em um terreno amarelo e lavrado. Portanto, onde o trabalho da tomada de consciência já foi feito. Ela não se situa no tempo e no espaço, mas se ancora no presente como uma expressão de uma energia pura. Toda a sua atividade se concentra na relação com o animal em cuja pelagem a força inteligente, amarela e dourada, se encarna na parte de cor de carne. O espírito se encarna na animalidade, que por sua vez se torna disponível à comunicação com o espírito. A força trabalha de mãos nuas, delicadamente, com a animalidade,
com as manifestações do inconsciente e com a sua própria sexualidade. A cabeça do animal se situa na altura de sua pelve. Sua relação com essas forças, que se expressa no movimento das mãos em relação à boca aberta do animal, abre um campo para numerosas interpretações. À esquerda da carta, sua mão se apoia no focinho do animal, mas aparentemente sem o prender ou forçar. Os 8 pontos desenhados no focinho indicam que a energia animal não pode ser modificada, que ela é perfeita como está. Porém, sua conformidade ou inconformidade com o espírito pode emergir tanto a criatividade e a eliminação, quanto os bloqueios ou as repressões. A força nos ensina que nessa relação com a animalidade tocamos questões essenciais e que essa parte de nós não pode ser negligenciada. É também por isso que os 6 dentes negros e pontudos do animal reaparecem nas 6 pontas vermelhas do chapéu. A natureza intelectual escuta a voz do animal e o animal escuta a influência mental. É o ideal da força, uma dinâmica em que as mãos dançam com o focinho em uma comunicação em forma de 8, de infinito, perfeitamente equilibradas. Se interpretarmos o movimento das mãos e da boca do animal como um conflito, uma luta de poder, podemos ler aí todo tipo de dificuldades. O vermelho do polegar e da língua se torna o sangue de um combate. A energia sexual é reprimida e, por sua vez, a animalidade mutila o psiquismo. Vemos, então, que o pescoço da mulher tem um traço, como de uma decapitação. A amarração do espartilho em seu peito se torna um fechamento do coração provocado pela repressão. O corpo é percebido como despedaçado. Sofre-se as consequências de um abuso sexual e de um traumatismo ou de uma educação tóxica, rígida e mutilante. No entanto, os detalhes que acabamos de ver também têm sua interpretação positiva. As cerquilhas no peito são formadas por 4 linhas materiais, subindo da esquerda, representando a natureza animal, e 5 traços espirituais descendo da direita, representando o trabalho da consciência. Essas 9 linhas e a cor amarela remete no 9º grau dessa série decimal, o Sol, onde veremos 2 gêmeos realizando juntos em amor perfeito uma nova construção. A linha do pescoço pescoço da mulher poderia ser um colar ornando-lhe a garganta, lugar de expressão e da palavra verdadeira que não vem apenas do intelecto, mas também das profundezas do ser. A palavra na qual o consciente e o inconsciente se harmonizam. Muito bom. Então, essa carta, ela tem muito a ver também com o dominar o leão, né? Com a força que a gente precisa para dominar esse leão, essa animalidade. Né? Muitas vezes ela não nem representa o que a gente tá vendo aqui, né, de dominar esse leão na força. Ela vem muito com essa dualidade do homem primitivo que ainda não tem aquela amorosidade de olhar para sua dor. Então, esse que ainda não tem nessa prática dele olhar, aprender a olhar, aprender a identificar esse leão que está dentro de si, né? Mas com amorosidade, esse medo de olhar para dentro com amorosidade. E o que já identificou o leão aprender a domar esse leão, aprender a domar esse medo, essa falta de coragem, falta de iniciativa, falta de olhar com amor, identificar, domar e com amorosidade cuidar desse leão, né? E para você conseguir, junto com esse leão, andar, porque ele não vai deixar de existir os nossos medos, os nossos. Que a gente vive nessa dualidade, né? Aqui na Terra. A gente, né, tem os nossos problemas, os nossos medos, os nossos traumas que a gente trata, que a gente olha com amorosidade. Mas eles vão andar com nós. Ele vai andar com nós. Então, que a gente consiga andar com esse leão ao nosso lado, né? Domado, domesticado.
Então, a neurociência, né, ela explica que um caminho neural, ele não é apagado. Você cria um novo caminho neural para um novo recomeço, um novo hábito, um novo comportamento. Só que aquele caminho neural que já foi criado, desenvolvido no passado, é como se fosse um riozinho, que ele sempre vai ter fluindo as águas, né? E se a gente não alimentar ele, por pouco que seja, esse rio vai começar a crescer com muita força, porque afinal de contas ali já passou um grande rio. Então, tem até uma metáfora, né, do animal que você mais alimenta e o animal que vai ficar mais forte. E o que acontece? Muita gente procura terapeuta, muitas vezes, para que o seu passado desapareça, né? Apague os traumas, as dores. Isso não acontece. Os monstros do passado, eles sempre permanecerão no guarda-roupa. O bicho-papão, ele sempre vai continuar existindo. Porque enquanto estivermos aqui nessa dimensão, é impossível a sombra desaparecer. Então, porque aqui é a dualidade, aqui é a luz e a sombra, a dor e a tristeza. Então, é algo que a gente, lá no fundo das profundezas do nosso inconsciente, todas as nossas experiências de dores, elas vão continuar existindo. Só que vão ser como uma novela que a gente assiste sem se identificar. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que bebeu, né, foi alcoólatra, o álcool sempre vai ser a sombra dela, sempre vai ser o calcanhar de Aquiles dela. Se ela começar a tomar um golinho, por mais social que seja, aquilo vai ser novamente o leão sendo alimentado. Né? Então, essa habilidade de você saber aquilo que um dia foi a tua fraqueza e não alimentar novamente, né? Então Jesus falou assim, ó, se teu olho te faz pecar, arranca-o, joga para longe de ti. Né? Se teu braço te faz pecar, arranca e joga para fora de ti. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer que a gente tem que cortar os olhos e as mãos fora, mas é uma metáfora para ele ensinando para a gente que aquilo que nos torna, faz a gente errar, a gente tem que cortar da nossa vida. A gente tem que arrancar da nossa vida. Então, se uma pessoa é uma influência negativa para a gente, né? O que Jesus falou? Corta aquela influência e não tenha mais contato com tal pessoa. Se, por exemplo, um celular, um Facebook te faz pecar, corta, porque você não é mais forte que os teus monstros. Os monstros, eles são muito poderosos. O leão, como que você vai lutar com o leão? Não tem como lutar, o leão é muito poderoso. O que eu faço com o leão? Não alimentar ele. Não alimentar ele. Aquilo que a gente alimenta, por porco que seja, vai crescendo dentro de nós e se tornando aquilo que vai nos dominar, aquilo que vai nos controlar. Isso é o grande desafio. É você selecionar aquilo que entra na sua mente. Esse é o grande desafio da vida humana. Por exemplo, o Instagram, ele tem conteúdos demais, bons e ruins. Mas como que eu vou selecionar o bons e ruins? Se cada passada de dedo aparece uma postagem aleatória. Né? Então, esse grande desafio, o que eu faço com isso? Né? Será que eu continuo por causa das coisas boas? Será que vale a pena consumir lixo? Né? Olha só o perigo das redes sociais, porque ela é dual, ela te mostra o lixo e te mostra coisas boas. Mas então você tá alimentando duas fontes dentro de você, a ruim e a boa. E você reclama da ruim dentro de você.
mas você alimentou a ruim. Então, eis o grande desafio de Jesus falou assim: corta, corta o que te faz mal na sua vida. Interessante. Uhum. Continuando, então. Em uma leitura. A força remete ao início de uma atividade ou de um período da vida sob o signo do instinto da criatividade. Ela pode também indicar uma problemática de ordem sexual ou a emergência de uma instância do ser até então escondida que exige se expressar pela primeira vez. Será preciso se perguntar se a mulher jovem da força deixa o animal se expressar ou tenta fazê-lo se calar, depois de uma doença ou do fim de um ciclo. A força representa o retorno da energia vital. De todos os animais presentes no tarô, o leão que encontramos na carta da força e na carta do mundo é o único capaz de devorar o ser humano. A mulher que se harmoniza com ele representa a dimensão mais sublime da alma, aquela pela qual passam as forças do milagre. E se a força falasse? Eu estava esperando por você. Sou o início do novo ciclo. E depois de tudo aquilo que você realizou, você não poderia viver se não me encontrasse. Vou lhe ensinar a vencer o medo. Comigo você estará disposto a ver tudo, a entender tudo, a desfrutar de tudo, a tocar em tudo. Os sentidos não têm limites, mas a moral é feita de medos. Vou lhe fazer ver o imenso pântano das suas pulsões, tanto as sublimes quanto as tenebrosas. Sou a força obscura que sobe dentro de você em direção à luz. Não ter medo de olhar para o lado sombra, né? Para poder trazê-lo para a luz, para podê-lo domar. Do centro das profundezas dos subterrâneos do meu ser, brota minha energia criadora. Lanço raízes no lado, naquilo Lanço raízes no lodo, naquilo que existe de mais denso, de mais aterrorizante, de mais insensato, como um forno ardente. Meu sexo exala desejo, que à primeira vista parecem da natureza bestial, mas que são apenas o canto oculto da matéria, desde a origem do universo. Meu intelecto, luz vinda das estrelas, frio como o infinito, age sobre o calor eterno do magma para produzir o rugido criador. Céu e terra se unem nesse grito, acordando o mundo. Posso fazer com que a pedra mais humilde se torne uma obra de arte. Posso fazer crescer nas árvores raquíticas frutos repletos de sumo. Posso transformar a linha do horizonte em um talho púrpura vivo, como um longo e interminável rubi. Cada pegada deixada por meus pés poderosos no barro se torna uma colmeia vertendo mel. Deixo circular em meu corpo dos pés à cabeça, como ondas de um mar agitado, o impulso sublime e feroz do que o mundo necessita. Chame como achar melhor. Potência sexual, energia da matéria, dragão, kundalini. É um caos incomensurável que ganha forma dentro de mim. Em meu ventre, um diabo e um anjo se unem, formando um turbilhão. Como uma árvore, estendo meus galhos para o céu, enquanto finco minhas raízes na terra. Sou uma escada pela qual a energia simultaneamente sobe e desce. Nada me assusta. Sou o início da criação. Potência criativa, coragem, nobreza do coração, nova partida, início de uma atividade, força, heroísmo, coragem. São algumas palavras dessa carta, de energia que essa carta traz. Então é que nem ele falou no texto, né? Plantar nesse lodo que muitas vezes nos encontramos, plantar raízes para florescer. Porque se a gente dominar esse lodo que estamos, ele pode florescer e ser um lindo jardim, né? É como a gente falava nas outras cartas, tudo existe dois polos, a dualidade. Então, se a gente está no lodo, a gente pode transformar ele num lindo jardim. Fazer florescer. Então a psicanálise, né, ela diz que a pulsão, né, o libido,
libido, ele é a potência que nos dá vontade de viver. É a ânsia dos instintos de procriação, de ação, tudo isso está relacionado com a criação, a você dar vida, a criação à sua vida, a manifestação da sua vida. Se você não tem essa pulsão, essa força que vem lá do seu interior, Jesus falou que o rio de água viva fluirão do seu interior. Se você não tem isso, você não tem vontade de viver. Quantas pessoas que eu conheço que disseram assim, eu já não tenho mais sonhos, eu já não tenho mais projetos, e isso torna a vida um pouco desinteressante. Se você não tem sonhos e projetos e algo para realizar, parece que você perde assim o sentido para a vida. E é estranho pensar uma pessoa que se aposenta e fala que não tem, eu não tenho nada que fazer da vida e me sinto vazio, com tantas pessoas para ajudar, com tantas coisas para fazer, para melhorar a humanidade, no sentido de que pequenas coisas podem valer muito, né? Quando você dá sentido para aquilo. Mas isso é um estado de consciência, você perceber que você é o outro também, né? Eu sou a Rúbia, eu sou os meus familiares, mas eu também sou aquele que passa necessidade, né? Então, esse senso de unidade, né, ele está muito distorcido ainda na sociedade. É como se a sociedade criasse a individualidade, né? Cada pessoa é única e separada uma da outra. Então, e quando a gente fala na questão instintiva, todos são iguais. Né? Todos são humanos, todos são frágeis, todos sentem fome, né? Cada 3, 4 horas sente muita fome, quer comer. Todos sentem vontade de estar junto, abraçar, de ter a intimidade, de ter abraço, de ter carinho. Nisso regula todos os seres humanos. E no final das contas, tudo que a gente procura é isso, é ser amado e amar. Em todas as postagens nas redes sociais, é um pedido muito ardente de ser amado. Né? E estava vendo alguma postagem, né, de famosos dizendo que tem depressão. É muitos mesmo, atores famosos que passam por momentos depressivos profundos, né? E tomam um medicamento fortíssimo. Por que será? Com tanta fama e com tanto dinheiro, por que esse sentimento de solidão no meio da multidão? Né? Por que você acha, Uber, que acontece tanto isso no meio dos famosos? Porque eles estão rodeados ali, né, de fama, de amigos, mas nada, talvez nada verdadeiro. Podem estar rodeados de pessoas, mas não conseguem se abrir com ninguém, né? É, Parece que as relações se tornam muitas vezes superficiais e com interesse. Né? é. E aí a gente vê até os comediantes, né? Tá muito se falando daquele comediante do Whindersson Nunes, né? Que tá até internado, né? E olha quantos traumas que essa criança carrega, né? Que essa criança interior carrega, né? E às vezes a falta aquela crença do não merecimento também, né, Fausto? Tem aquele ator também, o Robin Williams, né? Também que se enforcou com grande depressão profunda. Jim Né? Carrey, que é Então, o comediante também. também passa, né, dificuldades emocionais sérias. Então, o que é isso? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer um ambiente seguro, para se sentir seguro. E isso tudo é a nossa animalidade, é o nosso corpo querendo ser aceito, ser compreendido. Nós somos programados para ter contato, para ter abraço, para ter
proteção, para ter. Isso é respeitar esse leão que vive em cada um de nós. E se a gente não respeita isso, ele ataca a gente, né? Então, isso também tem que ser alimentado, né? Então, o que acontece muitas vezes, a religião, ela traz uma espiritualidade sem corpo. E o corpo é o espírito cristalizado, né? O corpo nosso é o espírito cristalizado. Então, infelizmente, muitas religiões trazem o corpo como o corpo do pecado. O corpo da carne, o corpo do inferno, o corpo do mundo, como se o mundo fosse algo caído do paraíso. E isso é viver sob uma repressão e uma aflição muito grande. Porque eu vivo, eu estou em um ambiente, o meu corpo é um ambiente tenebroso, ruim, malvado. Então, trazer esse sentimento, ele é muito pesado. E isso gera infelicidade. Quantos espiritualistas também dizem, né? Eu queria morrer porque estar na carne é só sofrimento, é viver no inferno, né? E isso traz um peso de vida muito, muito pesado, né? Então, quantos casos também de pastores, padres, religiosos que se mataram, né? Religiosos que vivem também extremamente desolados emocionalmente, né? Então, a espiritualidade, toda aquela espiritualidade, todas as rezas, o que aconteceu, né? Percebe que também não é só a espiritualidade que tem que estar em equilíbrio, mas o seu carinho com o seu corpo, com o bem-estar e viver no mundo, de viver no mundo, Sim. né? E de Então, ser. o vazio não está só na questões do mundo, o vazio também está na espiritualidade, Uhum. né? Será que aquele monge não é infeliz? Né? Se a gente for num mosteiro de freiras, a gente vai encontrar são freiras que vivem em paz, sorridentes. A experiência demonstra diferente. Então, É. Porque. quantas questões sexuais acontecem escondidas dentro desses mosteiros? A gente sabe por várias pessoas que saíram de lá, testemunhos de muita coisa de pulsão sexual que acontece lá dentro, né? Então, o que acontece? A espiritualidade não supriu algo, né, que precisava ser suprido. Entende como as coisas, o leão tem que estar em equilíbrio, né? É. O corpo tem que estar em equilíbrio, a animalidade tem que estar em equilíbrio. E se eu não dou equilíbrio para isso, por mais que eu reprima, gera sofrimento, gera dor, gera vazio, gera tristeza, né? Então, então aí que está, né? Você cuidar do seu leão, cuidar do seu corpo. Então, acho que a meditação, ela parte um pouco daí hoje, Isso mesmo. né? Eu ia só comentar que é, o leão toma conta quando a tristeza, principalmente a tristeza invade. E quando a tristeza invade, é quando não se sente visto, não se sente amado, não se sente valorizado no nosso âmbito familiar, no nosso âmbito, no nosso meio social também, né? É, por exemplo, você comentava ali dos religiosos, né? Essa semana passada eu conversava com o padre aqui da minha cidade e ele disse que um amigo dele ficou padre por 60 anos, porque a mãe dele queria que ele fosse padre. E ele foi padre para agradar o pedido de uma mãe, né? Da mãe dele. A mãe dele faleceu, depois de uma semana ele deixou de ser padre,
porque não era aquilo que ele queria. Então, quanto tempo, né? Por mais que ele estava lá imerso na espiritualidade, mas ele não estava feliz, ele não estava onde ele gostaria de estar, né? Então, é, Tem tem muitas pessoas que começam a viver só depois que os pais morrem. é, Por causa é muito comum isso. Por causa da nossa necessidade de aprovação, de ser amado, de ser. Então, essa necessidade, muitas vezes, de ser aprovado, ser amado, ela às vezes não precisa ser suprida pelos nossos pais. Pode ser suprida por uma pessoa que a gente ama, por alguém que a gente escolheu estar junto, por uma outra forma de aprovação. É claro que a gente vai querer ainda, mas a gente, por culpa, a gente é programado pelos nossos pais desde pequeno que a gente tem que corresponder aos ideais dele, porque eles investiram em nós. Eles nos deram a vida e além de dar a vida, eles cuidaram da gente por praticamente 20 anos da nossa vida. Então, o que eu vou fazer para uma pessoa que me deu um corpo e me deu 20 anos de cuidado? Eu vou ser escravo dele. Inconscientemente, eu me serei escravo dele. Então eu farei o que ela quiser, a faculdade que a pessoa quiser, eu terei a vida que ela quiser, porque afinal de contas ela me deu muito, né? Então é um sentimento de culpa muito forte. E isso tem que ser olhado. É o leão que tem que ser cuidado, o sentimento de culpa, o sentimento de retorno. E isso não precisa ser assim. Isso tem que ser visto com outros olhos, com os olhos da gratidão. A gratidão cura a culpa, né? Com gratidão. Agora eu vou seguir a minha própria vida, agora eu vou ser eu mesmo, né? E cortar os cordões, ser grato e agora retribuir a vida. Na constelação familiar, o Bert fala que a gente só consegue pagar os pais quando a gente tem os nossos filhos. Porque a vida que eu recebi, eu passei pela frente. Interessante, né? Foi como se agora eu devolvi a vida que vocês me deram, eu estou devolvendo para o mundo. Agora eu posso ter paz. Então, muita gente tem paz depois que tem filhos, né? Porque é uma necessidade inconsciente de devolver algo que recebeu. Entende? interessante. Então, Quantas armadilhas nosso subconsciente nos traz, né? é o tempo todo, né? É o tempo todo. Nossa. E, São, com, e quando é com os pais é muito delicado, né? Porque é uma força que eles têm sobre. porque a identidade nossa está muito atrelada. O que eu sou está muito atrelado ao que os meus pais são. Porque, afinal de contas, eu me sinto que eu sou eles, né? Até os 3 anos de idade, a criança, ela não sabe quem ela é. Ela não tem senso nenhum de identidade. Ela acredita ser a mãe, né? Então, até mais ou menos os 3 anos de idade, a criança, ela não olha para o espelho e ela não vê um eu. Ela vê uma extensão de uma mãe. Eu sou a extensão da minha mãe, né? Então, olha só o quanto esse sentimento de identificação com a mãe, às vezes, perpetua para a vida inteira, né? Quanta gente que não consegue se resolver com a mãe, briga muito e fala, a minha mãe é muito diferente de mim, eu brigo com ela o tempo todo. Na verdade, ela é muito igual a mim, e isso me incomoda tanto que me gera briga. Entende? Então não é que ela é diferente de mim, é que ela é tão igual a mim que isso me incomoda muito. E isso me dá raiva e eu brigo com ela. Então, olha como o nosso subconsciente passa rasteira na gente, né? Eu me incomodo tanto que eu sou tão parecido com ela e eu sirvo tanto ela, sou tão escravo dela, que eu tenho raiva dela, né? Então, são as armadilhas que você falou, as grandes armadilhas dentro de nós. Muito interessante, né? Muito. Então, a gente precisa olhar para esse leão, olhar que esse leão que é o nosso corpo. Então, nessa meditação de hoje, a gente vai colocar as mãos no nosso intestino, na nossa barriga, que representa
todas as nossas forças viscerais, né? As forças interiores, e do seu ventre fluirão rios de água viva. Então, nessa pulsão interior é que existe toda a potência que a gente precisa para viver. Então, nesse momento, você tocando essa potência, que são o seu interior, que são metros e metros, né, de intestino, que fazem parte de tudo aquilo que você já se alimentou, de tudo aquilo que você já plantou na sua vida. Então, tudo está aí nas suas vísceras. São um passado inteiro de alimento mental, emocional, desde criança. Nós carregamos no nosso interior todas as memórias dos nossos instintos, dos nossos antepassados, dos nossos antepassados mais longínquos, desde os primórdios da Terra, estão tudo dentro de nós, programado, instalado, nossos instintos de autocuidado, de viver em sociedade, tudo está aqui dentro de nós. As necessidades de aconchego, de ser amado e amar, as necessidades, as culpas e as dores, tudo está aqui dentro. E a gente só vai ter força para poder prosseguir se a gente acolher todas as partes internas do nosso ser. As sombras também devem ser acolhidas. A luz e a sombra, o corpo e o espírito, a dualidade, ela também deve ser acolhida e compreendida e aceitada e amada por todos nós. Então, acolhendo nesse momento, mentalmente você diz: eu acolho o meu corpo e aceito do jeito que ele é. Eu acolho todas as minhas memórias, as minhas sombras e aceito com muito amor para que o que precisa ser transmutado, iluminado, possa ser bem-vindo em mim e através de mim. Eu acolho as minhas pernas, os meus joelhos, os meus pés. Eu acolho a energia que vem da mãe, da potência da Kundalini. Eu acolho as energias que sobem pela coluna, pelas costas, pelo peito. Eu aceito e recebo as energias que vêm da Mãe Terra, a energia telúrica. Eu acolho a minha força instintiva, a minha potência sexual. Eu acolho toda a minha potência instintiva para poder viver a humanidade com beleza e graça e com paz em tudo que eu sou e tudo que eu sinto. Eu acolho os meus sentimentos, eu acolho a minha animalidade, eu acolho meus instintos com muito amor e aceitação. Eu acolho o meu corpo e a beleza do meu corpo do jeito que é. Eu aceito a minha pele, eu aceito os meus órgãos, eu aceito as minhas vísceras, eu aceito o meu sangue, eu aceito o meu libido, eu aceito a minha bilis, os meus órgãos, tudo que há dentro e fora da minha mente e do meu corpo, eu aceito com muito amor nesse momento, para que a força da vida flua através de mim e todas as partes do meu ser, físicas e metafísicas, materiais e não materiais, energéticas e naturais, fisiológicas. Eu acolho no meu corpo, nas minhas entranhas, e aceito belo como são. Eu aceito vivo como são, para que eu possa, dia após dia, ser feliz com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho.
E essa é a minha gratidão. Muito bom. Respira bem profundo. Isso. E a gente se sente mais forte a partir daí, para ter um dia especial, acreditando que algo bom vai acontecer. E eu desejo, então, para todos nós uma excelente semana com muita força. Gratidão, uma boa semana, um bom dia e algo bom vai acontecer. Até mais. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.